uma coisa muito importante aqui é que cada um pense nesse momento quem é Deus para você. É algo que a gente sempre vem falando, né? Para as nossas terapias, a gente traz isso, né? Quem é o seu Deus? O que ele pode, o que ele não pode, o que ele tem, o que ele não tem. Porque quando a gente fala de identidade, nós estamos falando de ser semelhante a. Identidade vem da palavra idem, que é igual a. E quando a gente está falando de identidade, entendendo que essa identidade, quando a gente fala de identidade, a gente está falando de ser parecido com alguém. A psicologia fala que identidade é o eu. Identidade é quem eu sou. Para nós, identidade é ser semelhante ao Pai. Se a gente olhar biologicamente, provavelmente nós somos parecidos com os nossos pais, né? E vamos entender uma coisa aqui, que pai e mãe não é título. Pai e mãe é função. Quando a gente fala de paternidade, principalmente, porque esta orfandade que a gente está falando, ela é uma orfandade espiritual. E essa orfandade está ligada à visão que nós temos de Deus como Pai, que foi a forma como Cristo veio introduzir para nós Deus no Novo Testamento. Um dos papéis de Cristo, ou de Jesus, né? O que Jesus mais nos ensinou no Novo Testamento é que Deus, além de ser todo aquele Deus que a gente conheceu do Antigo Testamento, ele tinha uma função que as pessoas ainda não conheciam, que era a função de pai. Qual é, quais são, dentro da função de pai, o que é que o pai precisa fazer? O papel do pai é dar destino, dar direção, é colocar os limites. Geralmente é o pai que fala, não pode, assim não, nesse lugar você não vai, se você for desse jeito vai ser assim. Geralmente esse é o papel do pai. E o outro papel do pai é proteger. Então, esse tripé do papel paterno é proteção, direção e destino e limites. Quando nós não temos essa identidade, nós não recebemos essa identidade do nosso pai biológico, nós ficamos com um sentimento em nós de orfandade. Esse sentimento de orfandade, ele tanto vem porque a pessoa, porque o pai faleceu na terra, porque esse pai abandonou esse filho, rejeitou esse filho, ou esse abandono também pode ser de alguém que está presente, mas é ausente na função. Eu tenho a figura lá, mas essa figura não exerce o que ela precisa exercer. Isso faz com que a minha alma, né, o meu ser, o meu emocional, fique desfalcado. E aí eu fico com a sensação de que eu não tenho valor, de que eu sou alguém rejeitado, e a rejeição, ela fala, né? De não ter um lugar, de não caber nos lugares, e ela também me dá a sensação de abandono. Eu me sinto abandonado. E o mais forte é a rejeição. E é muito interessante que quando a gente vai procurar essa orfandade espiritual, ela está falando de algo que é uma mentalidade, é uma forma como eu encaro, como eu penso, Eu como eu desenvolvi essa ideia de orfandade. Porque a orfandade, tecnicamente, ela é biológica, mas nós também temos a orfandade espiritual, que ela vem de uma mentalidade, de uma escassez ou de uma falta que eu tive sobre algo que aconteceu aqui na Terra, que é ou essa morte, ou esse abandono, ou essa pessoa que abandonou mesmo estando lá. E essas sensações vão gerando em nós algumas coisas que eu acho que até a gente pode chamar de feridas, né? Mas aqui ele traz como características da orfandade. Mas antes da gente entrar nessas características, a gente vai ver o que Deus fala para nós sobre essa questão da orfandade. Aí a Adri vai ler Romanos 8, é 15, né, Adri? 15, É 16. 8, 15, 16. Olha o cuidado que Deus tem, né? Porque um dos cuidados que a gente vê no Novo Testamento é Deus nos acolhendo como filho, é nos resgatando como filho. Por quê? Porque espiritualmente, quando Adão pecou, nós deixamos de ser filhos. Isso é tão sério de pecado que nós passamos a ser inimigos de De Deus. Deus. Quando Cristo veio na obra redentora de Cristo, nós deixamos de ser inimigos e nós passamos a ser filhos do Deus Pai. E esse versículo, ele é belíssimo. Ele fala: porque não recebestes um espírito de escravidão
para outra vez estar em temor, senão que recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai, quem chama são os filhos, crianças, os filhos ainda bebês, os filhos que ainda estão em formação. Por quê? Porque esses filhos, esse Abba é a mesma coisa de paizinho. Um filho maduro, um filho já adulto, não chama o pai de paizinho. Ele é um conhecimento. Então, aqui Deus está nos chamando, no primeiro momento, como filhos que estão recebendo esse espírito de adoção. Você foi chamado pelo Pai. Você hoje tem o sobrenome dele. Você foi adotado pelo Pai Eterno. E no 16 ele fala: o Espírito mesmo dá testemunho com o seu Espírito que somos filhos de Deus. Você tem a certeza de que você é filho, mas como ainda nós não absorvemos essa adoção, você vai usar o seu relacionamento com o seu pai terreno em relação ao nosso Pai eterno, né? Isso. E muitas vezes esse relacionamento, dependendo de como foi o nosso relacionamento terreno, a gente tem por hábito, toda vez que, por isso quando a gente fala pai, eu preciso ter uma ideia clara de qual sentimento que eu tenho, porque esse sentimento que eu tenho de pai é o sentimento que eu carrego para Deus. Se eu Vamos ainda não fui fazer, transformada. Hã? vamos fazer uma dinâmica. Eu não quero que você pense muito. Pai, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Escreva Escreve aí. aqui para a gente no chat ou Primeira abre o palavra. teu áudio. Não, eu não quero saber se é bonito ou se é feio. Pai, o que vem na sua mente? Não pensa muito, só É a coloca primeira aqui. palavra. Primeira. Indiferente. Amor. Abandono, amor, Proteção. proteção. Segurança. Quem Quem mais? mais? Banana, Proteção, proteção, banana. proteção. Cuidado, cuidado. Abandono, Bel... distante. Abandono, tristeza, medo. É, Proteção. proteção, cuidado, distante, abandono, tristeza, medo, proteção. É isso aí. Vai guardando essas palavras Guarda, dentro do teu coração. amor. Vai guardando porque isso vai refletir demais naquilo que você é no seu relacionamento espiritual. Por quê? Porque isso falando psicologicamente, tá? A figura do pai no nosso desenvolvimento, ele vai mexer com todo o desenvolvimento psicoafetivo. É através da figura masculina que você vai olhar e vai se sentir aceita ou aceito. E é muito interessante. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar desse complexo de Édipo. O complexo de Édipo, ele é muito sério. Por quê? Porque a menina, a primeira pessoa que a menina se apaixona na vida dela, mas entenda, não é uma paixão sexual, não, tá? A criança não tem esse desenvolvimento. Mas a primeira situação, De o primeiro amor, né? relacionamento afetivo dela de amor é com o pai. E tanto que nós meninas, muitas das vezes, nós vamos rivalizar com a mãe. Com amor. Aí é onde gera essa briga, muitas vezes, por quê? Porque quer competir com a mãe. E é onde entra os relacionamentos deturpados. Porque se o pai ele não tem um relacionamento bom com a mãe, ele vai tratar a menina mais importante que a mãe. E isso destrói a criança. Por quê? Porque é neste momento que os pais têm que ser sadios o suficiente para falar: olha, eu te amo, mas o seu lugar é de filha e eu amo a mamãe. A mamãe é minha esposa, você é minha filha. Então, a mamãe é importante, você é, mas a mamãe é minha esposa. Então, dormir com a criança na cama. Isso destrói a criança. Por quê? Porque ela entende que ela está no mesmo lugar, tanto menina quanto menino. Porque o menino, ele tem um complexo de Electra. Ele se apaixona pela mãe, do mesmo sentido, e começa a competir com o pai. Só que nós mulheres temos a tendência de pegar o nosso filho para nós e esquecermos do nosso marido. E isso cria muitas vezes no homem, infelizmente, o desejo de não ser como o pai. Porque Deus foi tão perfeito que ele colocou a figura do homem para que a mulher deseje ser como a mãe, para conquistar um homem como o pai.
E ele colocou o desejo do menino para a mãe, para que ele possa olhar e falar: não, eu tenho que ser como o meu pai para conquistar uma mulher como a minha mãe. E isso faz com que a nossa psique ela se desenvolva perfeitamente. Quando eu não tenho este vínculo, essa coisa, esse triângulo, olhar para minha mãe, olhar para o meu pai e desejar ser igual para que eu possa conquistar uma pessoa do sexo oposto como ele, faz que eu olhe para mim com algumas figuras deturbadas, como por exemplo, eu vou olhar e vou falar, olha, meu pai não me ama. Se meu pai não me ama, a minha deformação significa eu não tenho tanto valor assim. Se eu não tenho tanto valor assim, automaticamente a minha autoimagem ela vai ser destruída, porque eu sou defeituosa. A criança, entenda, nós estamos falando aqui com adultos, todos eles, mas todos nós fomos crianças e todos nós passamos por famílias. Essa criança dentro de você foi a primeira coisa que foi a primeira pessoa que trouxe essa palavra dentro de você: proteção, guarda, abandono, medo, tudo isso. E isso gera, nós vamos trazer aqui 9 feridas que o abandono ou a orfandade traz. Vai Vamos trazendo. lá. Então, essa primeira palavra que você falou aqui, essa palavra está valendo para a forma como você olha a Deus. Algumas colocaram provisão e cuidado. Então, provavelmente, nesse aspecto, você com Deus, você é filho. Mas eu extrapolo para todos os outros aspectos, porque nós temos, por regra de vida, pegar a primeira informação que a gente tem da figura e transportar para as outras figuras. Então, sempre que eu falar, eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo, mas eu acho que funciona. Tem pessoas, por exemplo, que não tiveram um pai. Essa pessoa pequena, ela não teve o pai, então tem essa sensação de abandono que a gente falou e que a Adri trouxe. Essa pessoa está procurando um pai. O que que vai acontecer? Ela começa a procurar adultos, ela adulta, ela começa a procurar pessoas que se encaixem nesse formato de pai. Quando a gente está falando de igreja, isso é pior no sentido de ser mais forte ainda. Porque quando eu tenho uma figura de autoridade, que ela tem uma chancela espiritual, ela representa Deus para mim. Então, para ela ser o meu pai, essa vinculação ela é muito mais forte. E a probabilidade dessa pessoa me machucar profundamente é muito grande. Porque o que que uma criança faz com o pai? Ela acredita 100% nesse pai. Então, ela se joga, ela fala, ela faz, ela não tem barreiras. Então, quando um adulto elenca um outro adulto para o lugar daquele buraco de pai que ela teve, que ela deveria colocar o Senhor, mas ela colocou um outro ser humano, a probabilidade dela sair machucada é muito maior. Então, pega tudo isso que a gente falou e a gente vai começar a abrir as feridas agora para vocês. A primeira ferida que geralmente a orfandade tem é a ferida de se relacionar com Deus como escravo e não como filho. A gente tem como base aqui, né, os textos bases para esse trabalho, a parábola do filho pródigo. Lembra aquele cara que o pai dele era rico, ele pediu lá para o pai dele o direito à herança com o pai ainda vivo, saiu, aprontou tudo e viu que deu tudo errado, gastou tudo e voltou para casa. Esse cara voltou, o sentimento dele é: vou falar com meu pai, que eu pequei contra o meu pai. Então, meu pai, ele não é mais meu pai, eu vou servi-lo como um trabalhador, como um escravo. Se a gente reparar, na maioria das vezes, nossos primeiros relacionamentos com o Senhor são serviços, são serviçais. E até hoje a gente vem conversando isso aqui na terapia, como na maioria das vezes nós ainda entendemos que precisamos fazer para ter, que foi o nosso tema da terapia passada, que a gente precisa fazer as coisas para o Senhor para sermos amados por Deus. Isto é um relacionamento de escravidão e não um relacionamento de filho. Porque o filho, ele tem direito porque ele é filho. Por isso que a gente trouxe Romanos. Porque a nossa sensação, muitas vezes, de acordo com o nosso relacionamento com o nosso pai, é que Deus não é um pai legal. E ele não é o meu pai. Se eu não for o filho perfeito, se eu não for a filha perfeita, ele nunca vai me aceitar como filho. Então eu tenho que fazer tudo para ele de forma perfeita para que ele me aceite. E cada vez que eu pisar na bola, essa relação se bagunça. Aí eu volto para o final da fila, que é aquela história que a gente tinha, né? Quando você pega, você volta para o final da fila e vai passar por tudo. Então, É, essa ferida é muito séria.
E essa se relacionar como escravo com Deus é alguém que nunca ora falando para si. É sempre alguém que vai sempre se colocar numa posição muito mais baixa para buscar algum favor de Deus. Vai que cai alguma migalha da A mesa de mesa, né? Deus. Essa migalha pode ser que eu ainda tenha direito. Então é alguém que nunca vai usufruir da plenitude do amor de Deus. Por quê? Porque eu só posso usufruir da plenitude do amor de Deus na qualidade de filho. Na qualidade de escravo, eu apenas obedeço. Então vai andar sempre na lei. Vai sempre procurar, isso é pecado ou se não é? Isso aqui é pecado ou isso aqui não Hum, é? Por quê? Porque se for pecado eu não faço. Eu não amadureço de deixar de falar, ainda que seja pecado ou não, eu não vou fazer porque eu amo. Então, quando eu me relaciono com Deus na posição de escravo, eu estou sempre debaixo de leis, sempre debaixo de dogmas, sempre debaixo do que pode e não pode. Porque aquilo que a Bíblia é, porque a Bíblia tem uma zona escura. Ela tem uma zona escura. Essa zona escura, ela para aquele que se relaciona como escravo, é horrível. Por quê? isso. Porque eu não vou andar nessa zona escura. Eu preciso ser preto ou no branco. Por quê? Porque se é pecado, eu não faço. Eu não faço por quê? Porque eu ando na lei. Andar na graça é ser livre. Aquela pessoa que anda na graça, ela tem, é isso mesmo, tem que buscar essa ausência mesmo. A gente está usando como reflexo daquilo que é, porque como na Terra, você não teve um pai que virou para você e falou: Filho, você é filho. Você pode errar ou você pode acertar. Você continua sendo meu filho e eu continuo te amando. Como não teve esse balizar quando criança, na sua cabeça adulta agora, você vai olhar e vai sempre andar debaixo de regras, porque se eu andar debaixo de regras, eu sou aprovado. Eu nunca vou Se eu errar. não andar, hã? Eu nunca vou errar, né? Eu Nunca tenho o vou caminho errar. para ir, o caminho é esse, ó. Mas É. aí você E tá sempre aquele com medo também, né? Porque qualquer coisinha errada, meu sempre, Deus, tá tudo sempre, errado, meu Deus. sempre. Eu Ai, Deus não perdi me a ama. salvação, eu vou Ai, para o meu inferno, Deus. Deus não me ama. Então, é assim que ainda com tudo aquilo que a obra de Cristo, como a sua relação não foi ainda ressignificada, você vai lidar com Deus Pai da mesma forma. Porque, assim, ó, uma pergunta básica: quem criou as regras? Cristo ou o Pai? É uma pergunta para vocês. Quem criou as regras? Você vive debaixo de que regras? Criada por Cristo ou criada pelo Pai? A Tassiana pelo Pai. Quem mais? Vai escrevendo aí no chat. Vamos ver para vocês verem como vocês pensam. Vamos lá. Pai, Ai, pai. filho, Pastor Ricardo pelo pai. meu Pai. pai. O pai, o pai. Pai. Bom, O filho. unanimidade é o pai. Eu vou O lhe dizer filho. que as regras. Alguém falou que é o filho. As regras que o pai criou é o Antigo Testamento. Você vive nas regras que o filho criou. E as regras que o filho criou, ela é muito mais séria do que as regras que o pai criou. O pai criou o Velho Testamento. Você vive na graça. Olha como a gente busca as leis para viver como escravo, mas o filho te trouxe não para a lei, o filho te trouxe para princípios. A E graça. princípios são os valores que o pai tem, que vai muito além do que são as leis. Só que como eu me relaciono por baixo de pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, eu vou para lei. Posso comer carne de porco? Posso comer camarão? Posso comer camarão? Vocês comem camarão? Posso, pode. Quem mais pode? E matar, pode? E adulterar? Aí Não, não. não pode. E andar pelado na rua? Aí Pode, não. só que é crime. Mas pode. A Bíblia não fala não andeis pelado pela rua. Fala que é melhor não Zona escandalizar, né? cinzenta. Viu como a zona cinzenta a gente vai? Não, não. Mas a Bíblia não fala. Fala que você é o templo do Espírito Santo. Mas nós buscamos sempre leis
Por quê? Porque a graça ela é muito mais abrangente. A graça mexe com quem nós somos em valores, não em aquilo, né? É Já é lei verdade, na terra, pastor. também temos que. É isso mesmo, só vai preso, pastor Verdade. Ricardo. É isso mesmo, vai preso. Atentado violento ao pudor. É atentado violento, mudou. Mas você continua indo pro céu, não tem problema, né? Só que Tudo vai tudo posso pra naquele lá. tudo me Isso convém. não. É Meu bem isso amor, mesmo. sobre Mas a isso. gente precisa parar para pensar, porque em É, muitos aspectos a gente está se relacionando com Deus como se escravos fosse. Quando Cristo nos trouxe na qualidade de filhos, e na qualidade de filho, você que é pai, ou você que é tia, ou você que tem uma criança que se relaciona com você, quando ela te pede algo, ela te pede como alguém que é muito íntimo ou com alguém com medo? mas deixa eu só abrir um parênteses aqui. Se você seguir pela lei, você não pode comer camarão. Se você seguir pela lei, você não pode comer carne de porco. E assim, a lei é o seguinte: ou você segue os 666 preceitos, ou você não segue nenhum. Porque a partir do momento que você quebrou um, você quebra todos. Por isso que nenhum homem é capaz de seguir a lei que Deus escreveu. Nenhum homem. Só Cristo, só Jesus pode fazer isso. Porque ele não tinha o pecado original. E ele te trouxe para este lugar. Ele te levou para você poder entrar no templo e abrir a geladeira do seu pai sem um memorando. Pai, posso abrir a vossa geladeira, ó glorioso, supremo, soberano, magnânimo. Sim, E posso, blá, papai. blá, blá, blá. Quantas vezes a nossa oração não é assim? Claro que nós temos que render graça, louvor, tudo isso. Mas quando eu sou filho, você pode fazer isso no meio, você pode fazer isso no começo, você pode fazer isso no fim. Você pode, eu até tenho um dia de tão doloroso que não dá tempo de falar. Você só pode falar, Senhor, me socorre. Tô triste, tô cansado, tô extenuado. Vem me socorro. Entende? Então, uma das feridas que é muito séria é ter esse roubo de vida, roubo de intimidade, roubo de desfrutar daquilo que Deus é. A gente, nossos alunos da escola, a gente pergunta, né? A vida eterna, ela é o quê? É para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala de vida eterna, o que que a vida eterna é para você? Nosso aluno não vale porque já está aí, ó. Já é café com leite os alunos, hein? O que que é a vida eterna? Relacionamento. Que mais? Só a Thalita, ninguém tá querendo arriscar mais não. A vida eterna é o quê? Conhecer a Cristo. Quem Viver mais? para sempre. Quem mais? Colocaram viver para sempre aí? A graça colocou. Quem mais quer a vida eterna para você? Vocês têm a vida eterna, não tem? Relacionamento íntimo com Deus. E o que mais? Bom, eu vou resumindo. A vida eterna, ela nada mais é do que ter a vida que Deus De tem Deus. dentro de você. Você tem a vida de Deus dentro de você. Por quê? Porque Deus é eterno. Quando Cristo veio e te resgatou, ele colocou a vida dele em você. Se ele deu a vida dele para você, o que mais ele não vai te dar? Porque isso foi através da obra redentora de Cristo. Ele colocou o filho dele como um sacrifício soberano. E o que mais? O que mais? Ele te deu a vida eterna. Você tem feito gozo desta vida eterna? Ou tem se relacionado como escravo com Deus? Sério, né? Vou deixar aí vocês pensando uma tarefinha de casa aí. Segunda ferida. Segunda ferida é sentimento de não pertencimento. É como se você não, em nenhum lugar você se sente inteiro. Como se você, em todo lugar que você chegasse, você não fosse adequado, que é até o da ferida da rejeição, né? É a inadequação. Então, não importa onde você esteja, você não tem sentimento de pertencer, não tem na sua casa, não tem na casa de Deus, não tem na tua igreja, não tem no seu trabalho. Então, o órfão, ele está sempre tentando buscar uma tribo, tentando buscar um lugar, mas ele não tem esse sentimento de eu pertenço a esse lugar. É como se ele fosse rejeitado em todos os lugares e em tudo que faz. Sabe por quê? Porque um dia você nunca ouviu do seu pai que você era a princesinha dele.
Por quê? Porque isso traz um sentimento de, nossa, eu sou a princesa do meu pai, gente. Ou um Sabe menininho, que? né? Ou o Ou então você é o príncipezinho, né? O príncipe da reizinho. mamãe. É, mas cuidado para não se tornar em princeso. É príncipe, príncipe. Sabe aquela coisa assim de príncipe mesmo, né? É, aquilo eu pertenço a. É tão bonito quando a criança olha e vê o pai que abre, ou vê a mãe e se abre. Por quê? Porque É pertenço meu. a. Quando você não tem esse sentimento, você sente um vazio, nada te encaixa. Eu não sou de ninguém. Eu não sou de ninguém. Eu não caibo aqui. Eu não, ninguém me ama aqui. E aí, olha só o cuidado que Deus tem. Deus poderia ter colocado qualquer outra palavra, mas ele falou assim: olha, você foi adotado por mim, você é meu. É meu. É tão sério que na nossa legislação, se você adota alguém, na certidão de nascimento dessa criança, só vem o nome dos pais que adotaram. Não tem o nome do biológico. Por quê? Porque agora você pertence aos pais que te adotaram. Na sua certidão de nascimento, tá assim, ó, filha do Deus Altíssimo. Não tem mais nome de pai e mãe. Por quê? Porque eles, na verdade, é... Senhor, eu fico imaginando essa cena. Ainda bem que ela é criança e ama isso, né? A Charlotte, a Deia tá falando que a Charlotte ama ver o pai dela dançar salsa. Meu pai. Valsa, Mas amém. valsa. Bora Quando lá. ela É dança com valsa? ela, É valsa. valsa. É, olha, não é princesa? A Charlotte já é uma princesa E fantástica. ela tem só 7 meses. Então, você precisa entender: Deus apenas escolheu seu pai e sua mãe para te trazer para a terra. Mas desde o começo ele te elegeu como filha e como filho. Você foi adotado. Você é. É, Literalmente, você pertence. se a sua certidão de nascimento não tem o nome de um pai, tira uma cópia dela e coloca no nome do Pai o nome do Senhor. Coloca Deus eterno, Deus que faz sentido para você, coloca. E sempre quando Satanás for te chacoalhar falando que você não tem pai, esfrega na cara dele essa certidão. Porque muitas vezes a gente não ter um nome na certidão de nascimento é como se nós não pertencêssemos. E se o nome que está lá é um nome também que não representa nada para você, faça isso. É simbólico, mas ele é muito extremamente terapêutico e te dá uma força para o mundo espiritual que você não tem noção de como muda olhar para a certidão de nascimento e ver alguém que me recebeu como filho, ver alguém que me recebeu na categoria de filho, que me tornou herdeiro e cordeiro, alguém que olha para mim e fala: olha, o que é meu é teu, você é minha semelhança, você é parecido comigo, porque identidade é idem, é igual a. E quando você olha para a tua certidão, ainda que seja fake, porque não é esse o negócio, né? É o seu sentimento de pertencer. E se você não tem, ora pedindo ao Espírito Santo para te tornar filho. Muitos de nós viemos de lares destruídos, né? De lares disfuncionais, que as figuras até estavam lá, mas não faziam a função delas. Então, assim, olha, pede, ora ao Espírito Santo, Senhor, eu não sei ser filho. Às vezes eu sei ser pai, às vezes eu sei ser patrão, sei ser um monte de coisa. Mas eu preciso aprender a ser filho. Porque o filho tem acessos que as outras pessoas não têm. O filho tem orações que as outras pessoas não têm. A orfandade nos rouba o direito de ir diante do pai e pedir mimos para ele, que é o que o escravo não faz. É pedir Não pode. coisas que não são importantes, né? Não são assim coisas importantes para o mundo, mas são importantes para você. Um dos prazeres do Senhor é te fazer feliz nos mimos. Às vezes são pedidos que a gente faz para Deus tão assim, sabe, coisas pequenas, que filho pede: mãe, me dá uma bala, ou me dá aquele chocolate daquela loja, ou me dá aquela roupa daquele lugar, ou me dá aquele presente. E você, como pai, você se vira para ir lá. Deus não é diferente. Quando o sentimento de filho está em nós, a tua oração, por mais bobinha que ela seja, digamos assim, para Deus é delicioso responder e te mostrar que o amor dele não é só de coisas importantes, é um amor que quer o filho feliz. E isso é muito importante para nós. Isso é muito, muito importante. Isso é muito, muito sério. A Júlia Sabia? Seabra perguntou: isso tem tudo a ver, porque a falta da presença do pai, ou a orfandade, ou a ausência, seja ela qual for, pai presente, pai morto, seja ela qual for, ela vai trazer, como não, você não pertence, você é indigna.
É. Por ser Olha, indigna, você não verdade. pode pedir as mesmas coisas que um filho tem. Por quê? Porque eu sou indigna, eu não posso nem estar na presença de. Nem à Eu mesa eu posso sentar nem muitas vezes, nada. né? Então é isso que Cristo vem resgatar. Você tem uma mesa para sentar, você tem um sobrenome, e é muito interessante que no mundo espiritual você pode falar: Eu sou filha do Deus Altíssimo. Altíssimo. Esse é o O meu. mundo espiritual te reconhece como filha do rei. Ou filho do rei. Mas nós temos que saber que eu sou idêntico a. Por quê? Porque ele me adotou. Ele me fez filha. E acabou. E é muito interessante que a gente vai ver, se eu não me engano, é Efésios, que quando nós nascemos de novo, nós ganhamos uma substância que só aqueles que são nascidos de novo possuem no universo. É uma substância chamada Kairos. O Kairos de Deus é a novidade do universo. Não tem nenhuma matéria que seja igual a isso aqui. Possível. Porque eu até gravei um vídeo brincando. Nós somos alienígenas. Por quê? Porque você tem uma identidade, uma substância que só o corpo de Cristo possui, que só aqueles que são nascidos de novo possuem. E é isso que te faz. O mundo espiritual te identifica pela identidade que você é, ainda que você não a exerça. Mas o mundo espiritual sabe quem você é. Por quê? Porque você é Responde. o Kainos de Deus. Você tem uma matéria que nesse mundo não possui. Deus foi tão sério que em Adão todo mundo foi destruído no pecado original, mas em Cristo ele criou um novo. É um novo, ele não reaproveitou nada de Adão, nada. Ele fez um novo e esse novo aqui são os filhos de Deus. É aqui que você anda. É aqui não como escravo. Os de Adão são escravos, mas você é filho, você pode abrir a geladeira, você pode pedir. O Maurício fez uma pergunta: como é que eu posso ser um bom pai se eu não sei, se eu não fui? Eu não sei ser filho. Primeiro, busque no Senhor, Maurício. Vai pedir para o Senhor: Senhor, me orienta. Me ensina a ser pai como o Senhor pai o é. E vai. Ó, eu sempre quis que minha filha foi reconhecida por isso. Você, será que é esse o verbo? Será que é isso É, mesmo? eu acho que sim. Ontem pedi um bolo e hoje ganhei uma da minha que trouxe um bolo de grife das melhores lojas. Isso aí, tem que pedir os detalhes. Por quê? Deus não Porque tem filho, problema. ó, filho é uma delícia. Ele é folgado. Seu filho não é folgado? De verdade, fala. Não é folgado, Maurício, seus filhos? Não são? Olha lá. Não é, Vivi? Todo filho é folgado. Por que que você não vai ser? Olha como é sério isso. A gente olha aquela oração de Jesus no Isso. Getsemane, quando ele falou: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito eu, a minha vontade, mas que seja feita a sua. Essa é uma oração de filho, de literalmente falar: Pai, eu não quero Pai, morrer, é, eu não. não quero. Eu não quero morrer, não. Mas a gente não olha assim, a gente é bonito, mas Jesus teve seu momento humano. Por quê? Porque ele também era humano. E ele teve toda a liberdade de chegar diante do Pai, sabendo todo o propósito, sabendo todo o resultado, sabendo a importância. Ele encontrou liberdade no Pai Pra e falar falar, assim, não ó, Pai, passa quero. de mim esse cálice. Como Se humano for eu não quero, possível, né? como humano, eu não quero. Mas, Senhor, que não seja feita a minha, faz a tua. A tua Mas faz vontade. logo, porque eu não estou dando conta como ser humano. Essa é a liberdade que Cristo encontrou no Pai. Essa é a liberdade que você encontra no Pai. Se não é, precisamos trabalhar por ela. É verdade, a Thalita colocou um negócio que é bem interessante. Muitas vezes os filhos são ensinados a não dar trabalho para os pais. E esse é um ensinamento muito complicado, principalmente aquele filho que já tem o sentimento de rejeição, ele não pode dar trabalho porque tem um irmão que dá muito trabalho e aí ele tem que ser o exemplar. Geralmente essas pessoas são extremamente frustradas, porque ela tem que ser perfeita o tempo todo, ela não pode nunca ser ela sempre tem que ser aquilo que os pais projetaram. E isso é outra coisa que a gente precisa tratar no Senhor também. É muito E, sério. e sem contar que a minha palavra, ao meu querer, nunca é importante, porque se eu não posso dar trabalho, eu não posso expressar o que eu quero. Se eu não posso É, expressar o quem eu quero, quem eu sou? A minha voz, eu não tenho voz, o meu querer não é importante e não sou eu não sou importante, eu ninguém, não tenho não sou valor, ninguém para né? Que é uma das eles. feridas da orfandade. A Georgia colocou assim, ó, sempre fui ovelha negra. Aqui também, Georgia, tem um peso desgramado. Porque ser ovelha negra é aquela que também não se encaixa em lugar nenhum.
Porque às vezes a É. gente acha que a ovelha negra é aquela que não segue as regras dos pais. Só que por ela não seguir as regras, ela também não é querida, ela não é amada, ela também não tem o lugar dela. É a Então é mais muito louco. criticada, é a mais rejeitada, é a É mais que aquela que atira todo mundo fala, pedra que ah, é vai, né? assim mesmo, é aquela que ninguém liga muito. Então também tem dores atrás da ovelha negra. Ela teve coragem para ser diferente, mas aí ela também não tem espaço, porque ela não cabe naquele mundinho perfeito que os pais projetaram. É muito maluco. Vamos para a terceira ferida, então. A terceira ferida é o órfão depende da opinião dos outros. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Porque ele não foi alguém que. O que que acontece? Quando Deus projetou a família, Deus projetou tanto a função do pai quanto a função da mãe, para que os filhos olhassem para esses pais e tivessem a identidade dele. A partir do momento que o filho tem a identidade dele, ele sabe quem ele é. Se ele sabe quem ele sabe que ele é amado. Se esse filho, esse órfão, né, tem essa figura retirada dele, ele não sabe quem ele é. Então, ele sempre está buscando nas pessoas a aprovação que ele queria dos pais. E aí o que que ele faz? O tempo todo ele está se submetendo, o tempo todo ele está deixando as pessoas falarem para onde ele vai, o tempo todo ele está se permitindo ser violentado. Essa palavra eu não gosto dela, mas ela é muito forte porque sempre que eu dependo de opinião de alguém, eu sou violentado nos meus direitos, ainda que eu não saiba quais eles são. Todo ser humano tem um limite, ainda que ele não use esse limite. E quando eu ultrapasso os meus limites, eu começo a ser alguém rebelde, eu começo a ser alguém mal educado, eu começo a ser alguém que dá pancada e fica com raiva o tempo todo. Estourar limites é te tirar do centro do teu equilíbrio. E quem não sabe quem é e depende do outro, muito rapidamente ele vai perdendo os limites dele. Então é muito sério isso. E vai se sentindo cada vez mais deflorado, cada vez mais destruído por dentro, cada vez mais vai se sentindo que não tem valor. Por quê? Porque se o outro fala vira à esquerda, você vai virar à esquerda. Se o outro fala não, vai à direita, você vai para a direita. A sua opinião para aquele que foi órfão e se sentiu órfão, acaba por ser eu não tenho voz, eu não tenho importância, então eu não sou capaz de decidir quem eu sou, para onde eu vou e o que eu quero. Só que dentro, conforme a gente vai crescendo, o nosso racional começa a falar, por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que que eu não decido? Por que que eu não faço? Por quê? E você fica essa bola dentro de você, porque essa criança Nossa, precisa de aprovação. Você pode me amar? Se eu depender de eu você, isso se chama faço. dependência Eu emocional. Não faço o que você importa se quer. eu faço. Você quer que eu abaixe? Eu abaixo. Quer que eu Você quer que eu pule? Eu levante? pulo. Mas você me Tudo. ama? É. E a gente faz isso com relacionamento de amigos, de Uhum. trabalho, de relacionamento mesmo amoroso. Quando eu não coloco limites e eu deixo o outro ser a minha vida, porque a minha vida não tem valor nenhum. Eu não tenho uma opinião própria. Eu quero dizer, você tem uma voz que, ó, o céu ouve a tua voz. Há um anjo que coleta a sua oração. E Há essas um anjo que coloca, palavras. que coleta as suas lágrimas falam. A Bíblia tem um livro das lágrimas. Ai, que lindo. E a sua lágrima, quando ela cai, é uma oração que ela faz. E Deus anota tudo isso. Tá E vai dizer tudo para mim que você não tem anotado. importância? Entende? É a gente pegar isso e ir E ressignificando mesmo. ressignificar. Como eu ressignifico? Primeiro de tudo, faz isso mesmo. Pega a sua identidade e coloque. Eu sempre faço uma oração, eu, Adriana, sempre faço. Amo os meus pais, fui apaixonadíssima pelo meu pai. Na fase adulta, eu entendi que ele não valia nada. Niente. Não é quem conheceu o Mundico sabe que a Tassiana conheceu o Mundico, não valia nada, nada, Olha o apelido dele, Mundico. Pra ver Gostava como pouco do era mundo, meu pai, né? o naipe dele. Mas eu era apaixonada. Mas um Ela dia eu fiz era. uma oração assim. Eu não tinha identidade nenhuma. Houve um dia na minha vida que eu estava orando ao Senhor. E ele pegou sabe aquele bonequinho da Vivo? Aquele azulzinho, verdinho, que virou até um chaveiro? E Deus falou assim: hoje, Adriana, eu te desenho para mim. E ele criou, e hoje eu te ensino a colocar limites. Você é isso aqui, ó. Você, para mim, você é uma pessoa com limites. E Deus dali foi restaurando a minha identidade. Eu tenho uma cédula de identidade que a Bispa Salete, na época, ela fez para mim.
essa cédula de identidade, porque eu também não tinha identidade. Eu também não tinha. Meu pai é amado. Eu não era a princesa do meu pai. Eu era a cópia escarrada do meu pai. Então a minha mãe não gostava muito de mim. Por quê? Porque era a Adriana, a cópia do Mundico. A minha mãe me chamava de neguinha ordinária. Olha, eu era Por quê? Porque eu era escarrada ao meu pai. Não tinha um ser humano que não falava, você é filha do Via, né? Ou do Mundico, né? Você era filha dele, eu era. E a minha mãe me chamava de neguinha ordinária. E olha, eu não sou a mais escura, não pense isso, mas essa foi a nossa criação Nossa nesse criação, contexto. é. E Deus vem e Ele restaura a identidade, Ele vai te dar um destino. Você não vai depender emocionalmente. Isso é um processo, gente. Se vocês conseguirem identificar as feridas em vocês já estão na frente. Vai Verdade. lá e começa, ó. Sempre foi a filha burra, mas começa a Quebra quebrar nisso, isso, porque você tem a quebra mente de isso, Cristo. George, é verdade. Tem muitas coisas em Deus que nós temos que ressignificar sempre. As tarefas que a gente dá, como a gente vai dar uma tarefa hoje para vocês, faça-as, literalmente faça-as, para que você possa buscar em você esse ressignificar de identidade, porque se identidade é ser parecido a, você tem alguém que é fantástico para te É ouvir, o Senhor, e e a ele é sua perfeito, voz, né? o Senhor ouve. Ah, alguém colocou aqui, acho que é a Márcia, deixa eu ver o nome dela aqui, ó. Ah, Isabela Marcão. Se relacionar com pessoas mais velhas em relacionamentos amorosos pode estar ligado à ausência paterna? Não pode, não. Está ligado à ausência paterna. Você está procurando um pai. Está diretamente ligado. O pode aqui a gente tira. É sobre isso. É sobre isso. O Maurício perguntou: dependência emocional em relacionamentos amorosos tem a ver com orfandade? Tem tudo a Tem ver. tudo a ver. A falta de amor próprio é por causa da orfandade que É te leva a relacionamentos amorosos amorosos e com bagunçar. dependência emocional. Então, assim, é uma bola que você não vai fugir disso, porque você vai buscar essa dependência, porque você tem essa ferida de orfandade por falta de amor próprio, que é por conta dessa orfandade. Então, você está sempre, No sempre ciclo, nesse né? ciclo. Você Esse vai precisar ciclo de... cuidar da orfandade aí, Maurício. É Você vai ver que vai importantíssimo isso. ressignificar Essa vai ferida. ressignificar a sua vida aí, vai ser fantástico. Até o seu olhar para você muda. Ó, Verdade. buscar essa pessoa mais velha é isso mesmo. Você vai É, sempre buscar é. aprovação. Não só Você quer alguém aprovação, que né? Você quer diga, né? alguém mais sábio, alguém que. Essa É, alguém falta mesmo. Alguém que te dê que proteção, alguém que te dê é, direção e alguém que te dê limites. E os mais novos não tem isso, tem que ser alguém mais e velho. Então tem muito a ver, sim, com te isso. dê segurança, te dê É aprovação, porque alguém mais proteção, velho vai é. falar, nossa, como você é linda, nossa, você sabe, Nossa, é. nossa. Então ele vai encher a sua bola como um pai deveria ter feito. Então você vai buscar sempre essa aprovação e esse aconchego nesse relacionamento mais. Eu pensei em Eu, ser eu também. adotada. Ah, eu também, Jorge, Jorge, eu a gente perguntei também, pra né? minha mãe já. É, Isso. a gente lá em casa zoava muito com isso. Ah, vocês são tudo adotada. E a gente é uma cara da outra, né, gente? Tudo Ah, adotado. mas eu tive Mas a a cara de pau nossa de perguntar, infância, porque vai, né? na nossa infância a gente tinha muito isso. Vamos lá para a nossa quarta, A Karina, então, peraí, ó, a ferida. Karina Ah, Caetano falou assim, ó, é verdade que inconscientemente me relaciono com pessoas que me abandonaram, porque meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Aí parece que as pessoas sempre me deixam, mas na verdade você é não quer investir você. em É relacionamento. você, não Você são já as pessoas. busca pessoas que você vai fazer de tudo para te abandonar. É você que se boicota, porque você tem medo, porque aquela menininha amou demais o pai e agora tem medo de se entregar de novo e ser rejeitada por alguém. Então, o que que você faz? Você se boicota no relacionamento e fala, tá vendo? Eu tinha certeza. Ia me deixar de novo. Vixe, Já porque entra querendo que dê já errado. entra. É É, autossabotagem total isso, a autossabotagem. sabotagem Só total. que, de novo, é inconsciente, não é algo consciente. É, E é muito interessante, a gente tem um processo dentro da cura que a gente fala assim, ó, que alma doente busca alma doente. Então, sempre que a gente tem uma ferida, o nosso emocional vai se conectar com pessoas que têm uma ferida não parecida, que é exatamente o contrário, para que um supra a ferida do outro. Então, você vai buscar alguém que não quer mesmo relacionamento, você vai buscar alguém que não está interessado, que é exatamente para as coisas darem errado. sentido, né, dar razão para a nossa ferida. Então, é muito sério. Quarta ferida, a Bel falou que se perdeu. Então, vamos lá. A primeira ferida é o órfão se relaciona com Deus como escravo. A Quer que eu segunda é, coloque no chat, Cida? por favor, Dê, coloca. A quarta é órfão não tem destino. Destino é não sei o que eu faço,
fico perdido na minha vida. Por quê? Porque um dos papéis do pai, da função do pai, é dar direção, é dar caminho. Então, você chega para o teu pai e fala, pai, estou pensando em fazer, sei lá, engenharia. Filho, engenharia, pô, é bem legal, mas pô, você não é muito de exatas. Você não acha que era melhor você fazer uma humanas? Você acha de tentar uma outra coisa, testa uma outra coisa. Então, assim, quem tem problema de orfandade não sabe para onde vai. Não sabe, pensa em 1.000 negócios, não consegue executar nenhum. Geralmente, quem tem problema de orfandade tem problema financeiro, porque não tem limite, porque ele não sabe o que compra. E aí ele vai comprando um monte de baboseira que não precisa para nada, porque ele não tem limite, ele não tem destino, ele não sabe o que faz, ele não sabe para onde vai, ele não sabe que caminho quer, não sabe que tipo de pessoa gosta, não sabe que comida que gosta. Quando alguém pergunta para ele qual é a tua cor favorita, ele olha para alguém do lado, né? Porque a codependência tá lá. Que cor mesmo que eu gosto? Porque essa pessoa não sabe nem quem ela é. Então, ela depende da opinião, a gente já viu na outra, mas ela também não tem destino. Então, geralmente são pessoas que fazem faculdade de coisas que não gostam, são formadas em coisas maravilhosas que não conseguem exercer porque não tem nada a ver com elas, ela só fez, porque estava todo mundo fazendo, ela foi, ou então alguém falou que estava dinheiro. São pessoas que não conseguem, geralmente começam coisas e não terminam. Então, assim, são várias coisas dentro desse processo porque não tem destino, não sabe para onde vai. E em Cristo, nós temos um destino. A gente vai com Ele. A gente vai para a vida dele, que é eterna, que já habita dentro de nós, que é o Espírito Santo habitando em nós. Cristo sempre fala a direção, sempre nos mostra o caminho, mas quando a gente tem essa orfandade instalada em nós, a gente fica perdido. Muitas vezes nós somos pessoas que têm muitos anos de vida, mas não têm uma profissão. Ganha dinheiro com qualquer coisa, aí às vezes você fala assim: ah, mas a vida não me ajudou. Não, não foi a vida que não te ajudou, é que você não sabia para onde ir. Você não sabia. Tem gente que às vezes já tem muitos anos e nem sabe do que gosta. Eu sempre lembro de um filme da Julia Roberts, que é aquele Noivas em Fuga. Aquele filme tem uma hora que ela está conversando lá com o Richard Gere, né, que é o parzinho perfeito de Hollywood, e ele fala assim para ela: você nem sabe que jeito que você gosta do teu ovo. Quando você estava com fulano, você comia ovo mexido. Quando você estava com ciclano, você comia ovo salado. Quando você estava com outro ciclano, você comia ovo cru. Quando você estava com outro ciclano, você comia ovos da Benedite. Você nem sabe que ovo você gosta. Ela ficou muito brava. E a pessoa sem destino é essa, ela não sabe. Ela vai no vai da valsa, ela só vai indo. E aí chega uma hora que ela olha e fala assim: meu Deus, como eu me sinto frustrada. Porque assim, eu não tenho o que eu quero, não gosto, não casei, eu não estou com a pessoa que eu amo, não faço a profissão que eu gosto, a pessoa se sente frustrada porque ela não teve um destino. Faz sentido isso para vocês? E aí Deus fala assim, ó, eu tenho um chamado para você. Meu Deus, você não fica Como assim? desesperado? Como assim, Senhor? Chamado? Eu O que que sempre é faço isso? essa pergunta para meus alunos, sempre. Qual é o teu chamado? Qual é o teu Os olhinhos chamado, teu do bichinho só propósito? ficam assim, ó, só, até sai, porque fala, meu Deus do céu, essa é a pergunta mais difícil de Então, toda. é Olha lá, isso, eu né? fico que nem barata tonta. Então, é o Maurício. Então, o Maurício falou, aí a Thalita falou que ela fez faculdade por causa de um professor. É isso. Quem não teve essa direção paterna fica perdido porque não sabe. E aí já tem uma certa idade e não sabe o que fazer, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que são empreendedores, começam 1.000 negócios. A gente estava conversando, a gente estava conversando agora há pouco, que a gente, assim, nós somos muito, nós somos muito criativas, mas nós temos uma dificuldade de acabativa muito séria. A gente precisa se esforçar muito para dar começo, meio e fim, para ter constância. Só Deus consegue pôr constância em nós. Gente, se vocês soubessem as ideias maravilhosas que a gente tem, mas executá-las é tão difícil para nós, porque nós temos essa dificuldade do destino. Em Cristo, a gente se achou. Graças a Deus por isso. Profissionalmente eu também me achei, mas nós temos muita dificuldade de colocar muitas das ideias fenomenais e fantásticas, executá-las. Nós temos dificuldade. Então, muitas vezes a gente fica se auto-sabotando nesse processo. E é essa situação aqui da falta de destino, de Tem, direcionamento, né? tem uma moça que ela chama Samsung SM, não é a Samsung que tá com a câmera aberta, não. Não. É uma Samsung que, eu acho que é ela Tem, mesmo. tem várias Samsungs, não tem? Acho que tinha duas Samsung. Ela Ah, tá com a câmera aberta, assim. Desculpa, é ah. que como você não colocou seu Renomeia nome pra tá aqui assim, ó, gente. Samsung A256E. É você mesmo que colocou, nunca tive direito à escolha de filha, depois não tinha como esposa. E agora, você que tá encontrando a sua voz? Conseguiu achar a sua voz? Ih, está Quase. apanhando aí, tá? Mas esse processo é bem legal.
Isso realmente é. Você vai conseguir. Você vai Em conseguir dizer nome não, você de vai conseguir dizer Jesus. sim. A Vai. gente vai dar algumas tarefas para vocês nesse sentido, para que vocês comecem. Vai doer, mas vai ser bem gostoso. É. A Karina Caetano, a orfandade se cura ou se liberta? Porque já cansei de denunciar, mas não é denúncia, não. Não, não é denúncia. A orfandade é primeiro você reconhecer que você tem todas as ou algumas dessas As feridas. características, né? Porque se você não reconhecer, você não pode curar. Curar é você ir, falar de fato, eu tenho esse déficit. E você vai buscar em você quem você é, porque tudo que você é está dentro de você. Você é uma pessoa com opinião, você é alguém com voz, e com exercícios você vai. É que nem uma criança que está começando a ganhar características de ser humano, a falar, a andar, a se pronunciar. Então, a criança que está começando, ela fala certinho? Não, quem entende é só a mãe e o pai, e olha lá, né? Porque você chega um ser humano que não conhece e fala, o que que tá falando? Aí a Quê? mãe tá falando Que ela isso, quer? isso, Que é o isso. É quê? quase que um alienígena conversando com outro ser humano que não entende, né? Mas nós somos assim, nesse processo de cura, de transformação, é alma. E a alma é você que é responsável. Claro que tem um trabalhar, tem o Espírito Santo que você possa buscar ajuda, é nele que você vai chorar, é nele que você vai espernear, é nele que você vai falar, Senhor, muitas vezes você vai se sentir como uma enceradeira mesmo, porque tem feridas das quais você não quer abandonar, porque você está tanto tempo girando nela que você tem medo da novidade. Então você quer continuar girando nela, mas aí você pede ajuda, Jesus vai, o Espírito Santo vai lá e te dá uma provinha para você conseguir ir para cá. Passar de Então, por isso que eu ciclo. digo, vai doer, mas vai ser muito Vai gostoso. doer, vai A machucar. E quinta, tudo, sempre que a gente fala de cura, a gente está falando de mudança de comportamento. Quando a gente fala de libertação, a gente fala de expulsar demônio, ok. Mas quando a gente fala de cura, é mudar comportamento, porque a transformação só vem através do momento que eu deixo de agir assim e passo a agir assim. Então, sempre que a gente fala cura, é assim, ó, pega a tua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. Então, cura, ela é um processo mais trabalhoso porque ela é alma, e é eu mudar um comportamento. Por exemplo, eu me sentia, por exemplo, alguém que não tem opinião. Não, a partir de agora eu vou começar a exercer opinião. Vou exercer primeiro na minha comida, vou exercer em coisa pequena, mas eu tenho opinião e eu vou exercê-la. As pessoas vão ficar bravas, cada um com o seu problema. A partir de agora eu vou começar a exercer o meu direito de ter opinião. Por isso que dói, porque eu tenho que sair de uma zona, de um conhecimento que eu tenho, às vezes, de vida, de anos, para mudar esse comportamento, mas é altamente maravilhoso se transformar. Quinta ferida. Todo órfão é indisciplinado. Por que ele é indisciplinado? Porque ele não aprendeu os limites que a paternidade dá. Então, ele briga com o chefe, ele briga com Deus. Então, ele é indisciplinado. Por quê? Porque ele não gosta, ele acha que ninguém manda nele, que ele não precisa fazer as coisas como o Senhor pede. Não é alguém que busca de Deus direcionamento e caminho. Não é alguém que gosta das petelecadas do Espírito Santo. Não é alguém que geralmente faz terapia porque ele detesta que alguém fale para ele que ele está errado. Ele está sempre certo, mesmo que tá vendo que tá tudo errado. É, tá bem forte, Ana. via Bem de forte regra, é isso. orgulhoso, e é orgulho, Extremamente, porque assim, ele não é não aquele erra. orgulho de arrogância. É assim, Não. ó, você quer uma bala? Não, obrigado. Não, obrigada, não Quer um precisa pedaço de disso. bolo? Não, Não. obrigado. Por quê? Porque você não aprendeu a dizer sim. E muitas vezes você quer o pedaço de bolo porque é gostoso, Uhum. você quer a bala, mas a primeira coisa que sai da sua mente é não, Não, obrigado. obrigada. Ah, você quer. Não, obrigada, não. Não, não precisa. Não, não precisa, não. É Não não porque eu precisa. não mereço, é não porque o que a pessoa vai pensar de mim. Aí a gente É. volta nas outras É não feridas, porque né? eu não quero dar trabalho, é não porque eu não vou depender de você nem por uma Nem bala, por uma bala. é não porque eu não quero nada seu, Porque eu não não quero te quero. dever nada, porque depois você Não vai quero me te dever nada. cobrar e eu não quero te dever Não, nada. não. E a Por quê? gente faz Porque os isso com meus pais me Deus. disseram que eu era um fardo para eu não dar trabalho. Por quê? Porque, É nossa, que não menina porque pidona, só eu não vive posso. pedindo. Ou então é sempre vai para os extremos e aí o que que você faz? Quando for Você na fala, casa quando dos eu outros, crescer, não peça, não dê, não pega nada. Quem de nós nunca ouviu isso, gente?
A gente ia aquelas coisas maravilhosas na mesa, sua mãe só olhava assim pra você e falava, não, essa foi Nossa. só um, E até as não. lombriguinhas saindo assim, sabe, Nossa, babando. você até Pega passava um mal. pedaço só, hein? Só um pedaço. Você fala, mas que bolo maravilhoso, manhã de Eu falo chocolate. isso na casa dos outros, não. Eu tenho que provar que você é do todo. Aí Aí você dava leva aqueles isso pra beliscão vida. assim, ó, que você até virava assim com os beliscão. Aí você vai na casa da irmã, nossa, fiz um bolo pra você. Aí você, quer não, minha irmã, Nossa, não obrigada. Não precisava. precisava. E você fala que bolo lindo, mas eu não vou comer não, não vou comer não. A Aí pessoa a pessoa leva, eu fiz pra você, não, implora, querida, não, não não, quero, não não, muito quero, obrigada, imagina, não não quer. quero, E não são é. coisas e resquícios que a mãe te ensinou e te doutrinou que você leva. Por quê? Porque eu não vou É, depender de ninguém. Quando eu crescer, eu não vou depender de ninguém. e esse Isso é ninguém, orgulho. e Esse esse ninguém ninguém. é Deus dentro daí, porque Deus é alguém. Então, ninguém, Deus tá, Deus tá. Alguém, acho que a Thalita colocou um negócio Olha interessante aqui, lá, deixa eu ver. a Jorge falou. Não, não porque não sei o que a É, pessoa vai querer em troca. é Eu não vou isso. levar esse bolo, não, porque da próxima vez você vai querer dormir em casa, comer em casa, almoçar em casa, querer minha roupa. Vou ter que ficar com É, olha só, semana que esse povo torrando meu saco, aí tá é não pra louca? você. Vai achar que é minha amiga não, só fez bolo. Tá vendo? Então, Isso é o é um quê? relacionamento de escravo, tanto com Deus quanto com as pessoas. É o mesmo Ou você também relacionamento. não pode colocar É. limites. Você fez um bolo legal, te agradeço, mas é só até aqui que você vai, tá bom, É minha só falar querida? não, né? É só colocar limites e acabou. Amei o seu bolo, mas em casa ainda não é hora de você ir. Tá ótimo, você pode colocar limites mas você tem que ter esse limite bem pontuado. Eu te recebo, mas não me torno sua escrava. Por quê? Porque eu não dependo emocionalmente de você. De você, não quero depender, eu não preciso de ninguém. Desde criança, A falei que eu ia ser Thalita tem sozinha. dificuldade. Para que É. isso? Para Eu para isso vi. também serve para a filha que era perfeita. E claro, Opa, como que muito, eu, perfeita, uma muito. lady, vou depender de um ser humano que eu nem sei, esse bolo foi feito de que jeito? Ai, eu sei que tava limpa essa ai, eu não sei, será que essa mãe é limpa? Não, e como é que eu vou dar Ah, trabalho? Essa pessoa parou para bater o pulo para mim, então, eu gente. não Que sei, aquela direito tenho coisa. eu? Então, tudo isso envolve, porque quando você é livre para comer, você Tudo. é livre para não Não comer, comer. mas quando você não é livre, você não come. Ou então você Ou come uma coisa que você odeia. A pessoa fez pra você, sei lá, nossa, bucho de bode, por exemplo, que é uma delícia aquele negócio, né? Aí você vai gente, naquela pessoa, ai, eu fiz só pra você 1 quilo de bucho de bode. Você fala, meu Deus do céu, o que que eu faço? Aí você tá comendo, assim, eu já vi a Adriana, uma vez a gente foi almoçar no lugar, a minha irmã odeia qualquer coisa que não seja amarelo de batata. eu como muita coisa, sabe? A Adriana é Você viu os seletiva, é milhos descerem arroz. assim na minha Gente, garganta. dava pra ver. O milho e a ervilha rochavam o bico, porque a Adriana sofreu. Mas a Adriana sofreu. Eu falei, vai aprender a Mas foi por amor, porque ela fazer. fez com tanto É isso. carinho. Ela preparou a casa dela com tanto gosto que a hora que eu vi aquele prato colorido, eu falei: Meu Deus Eu já do comecei a rir céu, internamente, falei, alguém vai como é que sofrer eu vou hoje. comer tudo isso? Olha quanta cor num prato, é só arroz e feijão, gente. Eu falo que eu sou A simples: Adriana é arroz, feijão, simples. um ovo, uma carne, tá ótimo. Batata Não e preciso, bife. não preciso. Aí a hora que eu olhei aquela milho, cenoura, batata, eu, Gente, a meu Adriana pai. levantava o pescoço assim, ó, as bolinhas desciam. Eu ia contando uma ervilha, um milho, 2 ervilhas, 3 É igual aquele desenho do pica-pau que você vê ele comendo as coisas, sabe assim? Você sabia exatamente o que estava passando pela minha goela. Mas isso foi por amor, gente. foi, Depois nunca mais fui na mas, casa ó, dela. Nunca mas mais almocei não lá. era Nunca livre mais. para falar, olha, eu amei a comida, mas eu vou separar que eu não gosto. Naquela época a gente não era livre, faz muitos anos, né? É, não era Hoje a coisa gente não. já consegue falar, me perdoa, mas eu não gosto desse tipo de comida, me perdoa. Ah, eu não sabia, não, você não precisava saber. Só tô te avisando porque É, eu não vou comer porque eu não gosto. Então, para não ficar chato, só tô te avisando. Porque isso é liberdade. A é. pessoa fez para você, é óbvio que ela fez. Você vai comer o que você gosta, mas o que você não gosta, eu posso falar. Se a pessoa vai ficar triste, eu não posso fazer nada. Ela podia ter me perguntado. Se ela fez sem me perguntar, ela também tem o direito de eu escutar. Desculpa, eu não gosto disso. E é Mas tão sério, é, esses dias eu recebi um pessoal em casa e eu fiz um bolo lindo, gente, gente, lindo, lindo. com cobertura, com morango, com Maravilhoso. recheio, magnífico. A menina era alérgica a morango. Nossa, eu falei, meu Deus do céu, Eu quem ela é? gastei a sexta-feira, eu gastei o sábado decorando o bolo. Aí a menininha pergunta pra mim, tia, é o pastora, Outra né? coisa. Pastora, É. isso aqui é de morango? Eu falei, é. Ela falou, eu sou alérgica, pastora. Eu falei, meu Eu falei, Deus do menina, céu. quem que é alérgico a É o morango? Eu meu não comi primeiro bolo isso. de confeiteira, Gente, me acabei sabe? no bolo, achei ótimo. Aí o que que eu fiz? Ela falou assim, sabe, mas eu pedi pra Deus. Eu falei, nossa, será que a pastora vai fazer um bolo de cenoura? E eu tinha feito bolo de cenoura para levar no meu irmão também.
Aí sobrou, gente. Olha Aí, como Deus, aí tá sobrou. vendo? É isso é ser livre em Deus. E Aí aí o o que que ela bolo que fez? sobrou, Ela comeu um comeu. bolo de cenoura. Se acabou no bolo E de eu falei, cenoura e olha, a gente no outro. e é muito interessante que eu ia fazer um bolo de chocolate. Não sei por que eu fiz o bolo de cenoura, porque a menininha tinha orado para Deus, pedindo esse bolo de cenoura, gente. Eu até estranhei quando ela falou, Ia não, me você vai fazer matando bolo de no bolo de chocolate. morango. Gente, foi muito bom o bolo de morango dela. Olha, foi maravilhoso. Até fiquei feliz que a garota era alérgica a morango, que a gente comeu mais. É, mas aí, Jorge, você precisa ver por que que você não É, consegue, por que que você não vai, porque eu também não como nada, eu sou muito seletiva em comida, muito seletiva, meu Deus do céu. Eu falo que sou muito simples. Ah, no churrasco nossa, eu como pão com linguiça, pra você ter uma noção. é. Não tenho problema O nenhum, como povo pão com brinca com linguiça. a família é linguiceira, porque a gente só comia linguiça em churrasco. Mas, Georgia, quando alguém te convidar, ora, Senhor, fala para ela É, fazer isso. Fala para ela fazer isso, porque você pode ser livre em Deus. E aí, quando você chegar lá, só tem coisa que você come. E de novo, né? Não se relacionar como escravo, mas como filho. A gente pode pedir essas coisas para o Senhor, porque você vai estar isso. honrando a pessoa que te recebe e vai ver o quanto o Senhor te ama. Ah, tá. Aí, ok. Então tem umas Não, e ainda é exceções melhor ainda, mesmo. você tem uma desculpa excelente. Ah, não, é porque eu É, fiz não bariátrica posso comer e eu não qualquer posso comer de coisa. tudo. Olha que esse... Ai, magnífico, que isso, gente? Aproveita, mulher. Nem Vixe. machuca o outro. Eu já sou frescura Imagina. mesmo, então eu tenho que maneirar aí, porque, É, né? não, a Adriana tem que falar o que você come, Próximo. querida. Vamos, vamos, tá indo Vamos, pro bullying vamos. já. Vamos pra Já próxima, virou vai. bullying. A próxima é inseguro com relação às escolhas. Quem não teve uma paternidade definida não sabe o que tem direito, que até cai um pouquinho naquilo que a gente estava falando. Então, essa pessoa tem dificuldade de acreditar nas escolhas que ela vai fazer. Ela sempre vai achar que a escolha está errada. Qual é o mais complicado disso aqui? Também não acredita naquilo que o Senhor direciona. Tem dificuldade de definir a voz do Senhor, acha que nunca é a voz dele, então também tem dificuldade de saber se é Deus falando, se não é Deus falando. Mesmo que Deus já molhou dentro, molhou fora, molhou em cima, fez crescer a árvore, diminuiu a árvore, caiu o fruto, comeu o fruto, mesmo Deus dando milhões de provas, essa pessoa tem dificuldade com as escolhas, porque está sempre insegura. E se escolher errado? E se eu perder? E se não Mas e der se não der certo? certo? E se der certo? Porque às vezes não é só não dar certo, às vezes é o dar certo por causa da insegurança. Então, essa é outra característica da orfandade, a E aí, não sai do insegurança. lugar, fica tocando de roda, que nem o Marius falou. Eu fico tocando de roda. Por quê? Porque eu não confio na minha capacidade de decisão. E ó, se a gente parar para pensar, os maiores, assim, bem-sucedidos fracassaram inúmeras Várias vezes. Então, vezes. o fracasso não é sinônimo de derrota, é só uma maneira que eu já sei que eu não devo fazer. Mas como nós não tivemos esse norte de falar, filho, pode errar que aqui eu Tem tô, problema. eu te seguro, vai lá. Né? Pula que eu te seguro. O pai é esse papel, pula que eu te É. seguro. E esse tomar decisão é pular. Só que eu não tenho quem me segure. Quando, na verdade, você tem. É muito interessante. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela me disse: Mas como eu vou pedir isso para Deus se fui eu que errei? Eu falei para ela assim: Senhor, me perdoa. Me ajuda agora. Agora que o Senhor me perdoou, o Senhor pode me ajudar? Simples assim. É bem simples. A gente que complica as Por quê? coisas. Porque eu sou filho. Eu errei. Eu ainda erro e eu preciso de direção. Agora que eu já descobri que eu errei, me ajuda? E esse Simples, é seguro essa a também liberdade. tem relação à tua fé. Porque como você não acredita que você sabe tomar boas decisões, você também não tem fé. Porque você fala, tá, eu vou fazer, mas aí eu vou pedir uma coisa, Deus não vai me dar porque eu não faço direitinho, e aí faz o quê? Então bagunça a tua fé também. E aqui é muito sério para aqueles filhos que foram obrigados a ser perfeitos, como a Júlia tinha dito. Filho que foi obrigado a ser perfeito não tem direito de errar. Ser humano que não erra não aprende. Thomas Edison já dizia: eu não errei 799 vezes, eu estou 799 vezes mais perto do sucesso, porque eu já descobri várias formas de não fazer. Mas a maioria de nós veio de lares que a gente não tinha direito de errar. Quando a gente errava, a gente apanhava, a gente era chamado de burro, de imbecil, né? Aquelas coisas bonitas. Aqui, ó, a gente não está culpando os pais, tá bom? Porque eles Não. também só deram o que eles tinham. Somos todos adultos, o que a gente está trazendo são coisas que provavelmente nós passamos, que estão mexendo com a gente hoje, mas em Cristo nós podemos resolver. Mudando comportamento, me fortalecendo de muitas formas. Então, aqui a gente não está culpando o pai e mãe. Aqui ninguém é muito na linha de freudiana, não. Nossa linha aqui, ó, tá bom, tá aí, ó. Você é corresponsável pela sua vida.
É sobre isso que a gente está falando, tá bom? É só uma O denúncia do mundo Maurício colocou espiritual. uma observação, né, que ele nunca teve limite, ele sempre tomou decisões muito erradas. E quando Deus fala com ele tem dificuldade em aceitar. E aí ele continua. O problema todo, Maurício, está no que você pauta as suas decisões. Então, o Maurício, ele tem que mudar quem ele é, para que as decisões daqui para frente mude. A questão é que, como você ainda não cuidou do Maurício, o Maurício sempre vai tomar decisões pautadas nas mesmas emoções. Como você continua pautado nas mesmas emoções, você vai incidir sempre no mesmo É a erro. mesma Quando você coisa. mudar a emoção, por quê? Porque você ressignificou ela, você não erra mais. É muito Nessa sério. ferida, você vai, claro que vai cometer outros erros porque é ser humano, mas você vai crescendo. A questão é que você ainda não cuidou do que tem te levado a tomar as decisões erradas. E muitas vezes isso também são os nãos que Deus nos dá. Muitas vezes o Senhor fala para nós assim, ó, não vai por este caminho, porque este caminho não é bom. Aí você fala, mas sempre deu certo. Só que nunca deu certo. Eu lembro que eu sempre errava, alguém colocou aqui, ó, quando a gente erra a mesma coisa. Eu lembro que eu sempre estava errando numa mesma situação. Um dia o Espírito Santo virou para mim e falou assim, escuta, até quando você vai achar que você pode e que você não pode? Quantas vezes você vai repetir a mesma coisa, quebrar a cara no mesmo lugar, se você já entendeu que você não tem capacidade para isso? Eu falei, caramba, Jesus, é verdade, me perdoa. Então, a partir de agora, o que o senhor falar, eu vou fazer. Não quebrei mais a cara com aquele assunto, porque eu entendi que eu não era competente suficientemente para tomar aquela decisão. E muitas vezes a gente abafa a voz do Espírito Santo porque não nos interessa. Às vezes a gente está olhando mais para o prazer daquilo, porque geralmente a gente erra nas coisas que nos dão muito prazer do que efetivamente no não que o Senhor está nos dando e a nossa carne vai ficar triste. Então, isso é muito, muito sério. Muito, muito sério. Vamos para a próxima? Vamos. A próxima está muito ligada nessa, que é não acreditar em si mesmo. É a insegurança, né, para tudo que você faz. É não achar que você pode, não achar que você é competente, não achar que você é uma pessoa que tem valor, não achar que você é alguém que Deus te deu dons. Muitas vezes essas pessoas, quando você pergunta qual o dom que você manifesta, a pessoa acha que não manifesta nenhum. É impossível. Quem tem o Espírito Santo não manifesta dom. Impossível. Porque eles estão a distribuição do corpo. Então, você manifesta dons, mas o seu olhar é tão ruim para você que você não enxerga nada. Como é Você que vê um o ser outro, tão né? supremo, né, o Espírito Santo, vai manifestar em mim? Como? Aí Segundo. você fala em línguas? E se você não falasse? Você teria o Espírito? É uma pergunta. É só Teria? é a língua que Teria, determina, Vivi? né? Teria? Então você tem outros dons, porque o Espírito só tem a língua? Qual é o outro? Você é uma pessoa amorosa? Você é misericordioso. É, você é longânimo? Você é Você alguém é que consegue alegre? se equilibrar quando você está com muita raiva, você consegue fechar a boca, né? Você é benigno? Uma pessoa benigna é que nunca vê o mal. Ela está sempre buscando naquela situação algo positivo. E Você é? longânimo é aquela pessoa que está vendo a situação e ela está trabalhando nela para ela suportar ou para ela ter fé, para ela manter aquilo mesmo que está difícil. Isso é ser alguém longânimo. É, nossa, não sei como que você aguenta. As pessoas falam, nossa, não sei Senhor, como você é. aguenta. Aí você pensa, nem eu. Né? Aí o Espírito vem. Isso é um fruto do Espírito. É E fruto do aí? Espírito. Você acabou de manifestar um fruto. Você Pensou? consegue não gritar com alguém quando você está muito bravo? Você consegue controlar a tua raiva? Se você consegue, isso é domínio próprio. É um fruto. Você consegue não falar tudo que você pensa? Porque Jesus fala sério, gente. Se a gente falasse metade das coisas que a gente pensa, Então, se pastor Ricardo, o você, senhor está se você manifestando o colocou dom um aí. anjo na tua boca, você tem domínio. Então, isso é dom e a gente não para pensar naquilo que as pessoas estão vendo na gente. Porque a Jorge colocou assim, ó. Eu não sei como você tem paciência. Por quê? Porque é o Então, Espírito se pastor, manifestando. é o dom É do o Espírito se Espírito. manifestando porque É vai além do humano, né? Então, muito Jorge, pega além. essa melhora aqui, ó. Se você é inteligente, usufrui disso. Primeiro diga para você que isso é uma Que você verdade, né? é inteligente, é? Quer dizer, sei, é o dom do Espírito. Pronto, pastor, é isso Isso, mesmo. é É o isso. Espírito que em mim habita. É É. verdade, eu também falo, meu Nossa, Deus. é Às vezes eu muita queria fazer carne moída de misericórdia. alguns, mas a gente abafa, vamos deixar pra lá. É, deixa pra lá, vamos deixar, né? Então é muito Oitava. sério, é acreditar em você, porque se você é imagem e semelhança de Deus, se a sua identidade é idem à identidade de Cristo, caramba, o que que você pode? Se a vida de Deus habita em você, o que que você pode, meu povo?
Você pode tudo aquilo que o Senhor pode. Percebe que uma coisa maior? Vamos lá, oitava, e essa aqui a gente falou muito a semana passada. É verdade. Todo órfão é pessimista. Ele só consegue enxergar. É a Oitava, oitava já, é Sueli. oitava. Você só consegue. Porque a sexta foi inseguro com relação às escolhas, e a sétima é não acredita em si mesmo. A oitava é pessimista. Só enxerga pelo viés do que falta. Não enxerga pelo viés do que tem. Nós falamos É o copo muito de sempre vazio, escassez. né? É, e é muito sério esse viés aqui, ó. Porque, na maioria das vezes, a pessoa só enxerga aquilo que ela não tem, aquilo que falta, aquilo que ela não alcançou, as orações que não são respondidas, a graça que parece que não chegou, a fé que nunca vai. Então, mas, Georgia, você é positiva ou você é alguém que tem fé? Porque ser positivo é, tá tudo certo, tá tudo certo. E ser alguém com fé, não, o Senhor me diz que é assim, então vai ser assim. Então a gente precisa ver se é positivismo, que é o que o mundo fala, ou se é a fé daquilo que Deus falou e vai manter. E aí é entender que para nós não tem escassez. É claro que muitos de nós viemos da escassez, né? Então já é algo que a gente tem que trabalhar na nossa mente. Mas o órfão, ele tem. Por quê? Porque provavelmente quando o pai vai embora ou quando o pai não funciona, falta muita coisa. Então, Falta. ou então aquela pessoa que foi criada para os pais que só reclamavam: caramba, você não é bom. Olha o teu irmão. Caramba, você nunca tira nota boa. Caramba, você faz tudo errado. Caramba, nada que eu mando você fazer, você faz certo. Te dou duas tartarugas de borracha, você perde a segunda. Então, tudo isso vai mexendo. Quem teve pais muito rigorosos ou muito com uma boca muito pesada, se libertar desse pessimismo é uma coisa séria. Ou mesmo quando faltou coisas, né? A regra da escassez, ela é muito séria e ela funciona em tudo. Eu vejo o lado bom de tudo. Que bom, isso é muito bom. Isso é muito bom. Não significa que você tem que ter todas as feridas. Pode ser que É isso você aí. vai manifestar elas. É Literalmente verdade. você vai. Não são E a, todas, e a né? escassez, ela é muito ligada àquilo literalmente que você viveu. Eu estava vendo uma frase hoje que fala, né? Dentro de você, você tem o pobre, o mediano e o rico. É você que manifesta qual dessas pessoas vão estar em você. Você é escasso ou você pode ser alguém extremamente abundante. Tudo está aqui, ó. Tudo está Exatamente. aqui. Por quê? Porque Cristo, se você tem a vida de Deus, o que falta para Deus? De verdade, Deus tem falta do quê? Que Deus não pode manifestar, né? Literalmente, Ju, de nada. Mas por que que eu tenho algumas faltas? Porque, olha só como é sério. A natureza ela foi criada para servir o homem, não é? O Sim. jardim, os animais foram criados para. A Há um versículo comida, que fala que a natureza aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, correto? sim, Por quê? Porque com a queda de Adão, o homem foi obrigado a buscar como castigo a trabalhar. trabalho. Automaticamente, o papel da natureza, que era prover o homem, passou a ser castigado. O homem vai comer com o suor do seu rosto. A terra vai dar ao homem abrolhos e espinhos. Então, a terra teve que uma sentença. A terra, a natureza em si, todo o sistema que foi criado para prover o homem, recebeu uma sentença. Quando Cristo veio à terra, o Filho de Deus se manifestou. A Manifestou. natureza começou a prover o homem, começou a prover a Cristo. Por isso que ele vira para o peixe e fala para Pedro: Pedro, vai pescar. Vai lá, Dá porque uma a corda. natureza vai prover para mim o meu sustento. Por quê? Porque o Filho de Deus se manifesta. Por isso Quando que nós manifestou os 150 grandes peixes, as duas grandes pescas. Era Cristo, a Era natureza Cristo. Por quê? Porque a respondendo a natureza Cristo. vem cumprir o propósito pelo qual ela foi criada. Ela foi criada para suprir o Filho de Deus. Quando você andar na natureza que você possui, você vai ser Cristo andando na terra. A natureza vai vir e vai te proporcionar as delícias para o qual ela foi criada. Por isso que a terra aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque só aí ela vai ter o propósito dela cumprido. Sim, Então, vamos buscar essa identidade em nós cada vez mais. Por quê? Porque a natureza vai ter esse princípio. A própria. Contra todo o sistema, porque Jesus enfrentou um sistema como nós enfrentamos. Era Roma na época. Hoje nós sim. temos um governo.
Ok, mas a natureza, que é o princípio maior do Pai, está aguardando ardentemente a manifestação. Manifestação do E a Filho. gente viu a natureza suprir Cristo em todos os momentos. Ele queria um fruto, ele buscou. A pesca, ele ordenou. Ele não teve ele não passou necessidade em nenhum momento. Nenhuma. Por quê? Porque o princípio do Senhor do Pai estava se cumprindo no Filho. E o princípio de Deus vai se cumprir em nós à medida que eu ando na identidade de filho de Deus. Lembrando que a forma que eu tenho de manifestar as coisas é através do que sai da minha boca, que a gente também já falou sobre o poder da palavra. É verdade. Então, isso assim, Thalita, é o por que que isso você está mesmo. manifestando? É? O que que você está manifestando? Mas, Thalita, também não tem a ver, não sei se foi você que falou que você tinha que fazer tudo certinho para sua mãe não ser envergonhada, talvez isso também seja um motivo. Porque ter que É. fazer tudo certinho, um divórcio nessa altura do campeonato, bagunça tudo, porque envergonharia a tua mãe. Então, você também tem que pensar nisso, porque ainda pode estar ligado nessa ferida. E Pode, e não a significa última. que o relacionamento, se você mudar nesse relacionamento e aprender a colocar limites, veja se ele resiste. Se ele resistir, tá perfeito. Ele talvez só seja ruim porque ele é abusivo, mas talvez ele só seja É, abusivo porque você que você precisa desse abuso. É nunca pôs absurdo, né? limites, né? A Nunca gente pôs precisar limites. de abuso, mas com a orfandade, a gente precisa desse abuso para se sentir alguém. Quando a Alguém. gente vai ganhando identidade, veja se seu relacionamento se mantém. Se ele se manter, está tudo bem, não tem problema. Ele busque primeiro se relacionar com você corretamente, colocando limites sadiamente, se relacionando com outro relacionamento de forma sadia. Se ele suportar, ele não vai ser mais ruim. Aí ele vai ganhar o equilíbrio. Muitas coisas são ruins porque a gente não põe limite. É. Somos Porque a nós que gente é ruim com a deixamos gente. somos nós que deixamos as pessoas. A falácia pode A ajudar a falácia é corrigir. uma mentira, pode ajudar a ruir. A mentira sempre vai ser um alicerce falacioso. Então, automaticamente, não vai ter nem alicerce, porque não vai dar, né? É muito sério. Então, na mentira nem nada se sustenta, Não, Jorge. ela não é base de sustentação para nada. Então, é melhor não ir por esse caminho. Até porque a gente tem um pai, né, gente? A gente tem um pai. E se você não fizer as coisas de acordo com o que teu pai ordena, você vai sofrer as sanções, que é Quando chegar em casa, você a gente conversa. conversa. Vamos lá para a última, que não é a menos importante. Aqui não tem grau de importância, né? Nós só elencamos. A última é sentimento de solidão constante. Como o órfão, ele não tem um lugar que ele se sente inteiro. Como ele não tem um lugar, ele dá sempre com a sensação de abandono. Como ele não tem uma identidade própria. Como ele não tem dificuldade. Porque se a gente é órfão, geralmente o que que a gente tem? Dificuldade de relacionamento porque a gente não acredita nas pessoas. Alguém até colocou aqui, ó, a sensação de abandono. É sempre como se eu entrasse nos relacionamentos para ser traído ou abandonado. E como eu não tenho valor no geral, é uma pessoa que está sempre sozinha, porque ela tem dificuldade de se relacionar, até para se proteger. Então tá sempre esse sentimento, eu não sou bom bastante, as pessoas não me amam, eu não valho a pena, é melhor ficar sozinha que eu sofro menos. Então Não tem esses posso confiar em pensamentos em ninguém. ninguém. Esse ninguém de novo, Deus entra aí também, porque Deus também não me ama, porque eu não sou perfeita. Afinal de contas, eu me relaciono com ele como escravo. Então, Ninguém tudo nunca mais vai isso me machucar. não vou permitir mais isso. Agora eu sou sozinha, não preciso de ninguém. Ninguém vai mais chegar perto de mim. Então, tudo isso vai fazendo com que essa pessoa vá criando barreiras ao entorno dela. E ela não deixa as pessoas chegarem. Muitas vezes, nem o Espírito Santo, que E está aí o dentro. espírito quer se manifestar e tem medo. Por quê? Porque perde o controle de quem ela é. Manifestação do dom em língua, as pessoas que não conhecem acham que você fica sem Verdade. consciência. E não é isso. Muito pelo Falar em línguas, você contrário. tem perfeitamente sentido o que você está pensando, de tudo. E a pessoa Verdade. tem medo de se manifestar naquilo que é o sobrenatural. Não tem medo de cair no espírito, tem medo de rodar no espírito, tem medo de falar em línguas, tem medo de manifestar. Só que nunca parou para pensar que o fato dela reconhecer que Jesus veio à Terra, morreu, ressuscitou e hoje está ao Pai, ela só pode falar isso porque o Espírito está nela. O Espírito acabou de se manifestar. A manifestação do Espírito, ela passa a permear quando você permite quem você é, sem que você Sim, perceba. tem que você perceba. Por algum motivo, Deus te deu uma esposa. Olha aí, que E isso é filhos, fantástico. então, E filhos, te você provando que você se superou nisso tudo. Isso é fantástico, isso é uma é verdade. vitória. É Em verdade. família bendita. Em nome de Jesus.
Então, essas são as características da orfandade. Lição de casa, porque já são 9h30. Já deu nosso tempo. Ler a parábola do filho pródigo, Lucas 5, 15, 15, me perdoa, 15, vai do 11 até o final. ao Você vai 32. identificar que filho você é. E Qual não deles? caia, vou ser muito sincera com você, coloque amor nas minhas palavras, mas coloca muito amor mesmo. Não caia na hipocrisia de achar que você não vai se encaixar em nenhum deles, ok? Que a gente se Porque encaixe. lê, medita no teu coração, seja muito sincero com você e vá buscar. Vá buscar que você vê que é fantástico. Ou, já te chamo, Felipe, peraí. Outra, dessas 9 feridas aqui, identifique qual delas você transita. Mas identifica mesmo. Olha, isso aqui é verdade, eu tenho dificuldade nisso. Outro, fazer o RG, lembra? Fazer o RG? Na internet você acha a cédula. E também que depois que você pegar e você identificar, você vai olhar para uma dessas aqui e vai começar a se dispor a trabalhar nela. Qualquer uma, qualquer uma. Ah, tá. Vou me relacionar com Deus, tá bom. Não como escravo. Eu vou fazer uma oração ridícula. Mas é ridícula para você, no seu coração. O que que você pediria que você não pediria? Se você quiser começar por aí. Se você quiser começar por ser pessimista, quando vier um pensamento pessimista, você vai mudar esse pensamento. Nossa, não, pode ser que eu tenha chance, tal, tal, tal. Entendeu? Isso são tarefas, porque só assim você vai começar a ressignificar as coisas dentro de você. Senão, você não vai conseguir nunca mudar quem você é mesmo. Essa é a responsabilidade de cada um. Se você tem dificuldade em dizer não, você vai dizer não para qualquer coisa. Agora, se você tem dificuldade de comer uma bala que alguém te oferece, você vai dizer não, sim. Sabe? Ainda que você fale não, você vai pegar o sim e falar, eu quero essa bala aqui. Eu quero. Eu não gosto, mas eu vou chupar, porque eu vou me vencer. É assim que a gente vence a gente mesmo. Senão a gente não vence a gente mesmo. E você vai ganhando largueza. Escolha qualquer uma dessas que seja mais fácil. Não significa que você não vai ter que lidar com todas elas. O que eu estou dizendo é busque a que seja mais fácil para você dar o primeiro passo. E claro, orar. Você vai apresentar-se para Deus. Você pegar, quando você identificar, fazer todas as tarefas, você vai se apresentar para Deus sem nenhuma reserva. Eu ouvia isso da minha mãe, a minha mãe falava isso, e olha, eu amo a minha mãe. Você não vai botar culpa na sua mãe nada, porque ela também tem uma Ah, história dela que você vai ver, vai ter avó, vai ter bisavó, vai ter todo um trabalhar nisso aqui. Você vai lidar com você, diante de Deus, você. E não é reclamando, a minha mãe fazia isso, meu pai fez isso, tenho essas feridas, me ajuda a curar? Ponto. Beleza? Tem dúvidas? Amém. Foi um prazer ai, e uma ai, delícia estar com amei. Foi vocês. mesmo. É magnífico ver Deus fazer algo É que vai verdade. muito além do que a gente pode pedir ou pensar. Muito além. Então, mesmo, Amém. que apesar de todo medo, É que você verdade. escute a voz do Senhor Em tão nome de clara dentro de Jesus. vocês, Em nome de que Jesus. vocês encontrem a liberdade de Amém. descansar em Deus Em e nome de ver Ele fazer Jesus. maravilhas Em em vocês. nome Em de nome de Jesus. Jesus. Senhor, console você, né, de toda Amém. essa dor, de todo esse chacoalhar, que vocês permitam que o Espírito Santo os console, que ele afofe mesmo o travesseiro, que ele fique bem agarradinho, assim, né, para que o conforto do Senhor venha, porque assim, nós somos adultos, a gente pode mudar as coisas. O Senhor Cristo é o Senhor do tempo, e ele pode mudar as coisas, só depende de nós. Então, em nome de Jesus.